14 de janeiro. Nós vamos continuar falando sobre o dízimo. Em Malaquias capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Está falando da igreja. Ponham-me à prova nisso, o dízimo. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3:10. Então continuamos a falar sobre dízimo. Naquela época era muito raro a questão do dinheiro. Então Deus deu uma outra opção. Como eles criavam gado, então eles poderiam, a cada 10, tirar um, que era o dízimo. 9, por exemplo, ovelhas ou carneiros, tal, era dele, era da pessoa, 9 era da pessoa, e um era para Deus. E onde eles deveriam levar isso? Deveriam dar para os pobres, deveriam dar uma festa, fazer leilão, rifa. Não. Tragam o dízimo, 10% das bênçãos que eu estou dando para você, eu dou 100% de bênção. Você vai pegar dos 100%, 10% você traz aqui na igreja, na casa do tesouro. Existia no tabernáculo, no templo, um lugar onde era apropriado para deixar os animais. O animal, inclusive, sem defeito e tal. E esse lugar, levando em consideração toda a população de Israel, não era tão grande. Isso implica dizer que eles não usavam só a parte física, por exemplo, sacos e mais sacos de cereais, animais, bois e tal. Eles trocavam também por dinheiro. Era mais raro, mas havia essa possibilidade. Não era assim algo exclusivo, eu só vou aceitar se for uma ovelha, tá? Um cordeiro. Não. Aceitava-se quando não poderia trocar por dinheiro. É mais fácil manusear, porque tinha os levitas, os sacerdotes, que dependiam desse dízimo, porque eles trabalhavam exclusivamente para a igreja, para Deus. Eles não eram assim que nem hoje, né? A pessoa é pedreiro e ao mesmo tempo é pastor. A pessoa é médico, trabalha como médico, dentista, como administrador, contador, seja lá o que for, e também trabalha como pastor. Não tinha isso. Existia as pessoas que trabalhavam exclusivamente para o templo, para o tabernáculo, e cada um tinha uma função. Tinha aqueles que cuidavam só da tesouraria da igreja, só da administração financeira da igreja. Desde o início foi assim. Isso não foi inventado. Isso foi dado por Deus. Existe na Bíblia, nós vamos estudar essa semana sobre isso. Ok? Então, o que é interessante, em primeiro lugar, tragam os dízimos. Dízimo, 10% de alguma coisa que aumenta a minha renda. Seja algo, o salário, seja um presente, seja uma herança, seja alguma coisa que eu achei na rua, seja o que for. Você deve devolver a Deus 10% daquela bênção. Por quê?
Deus vai dar primeiro o 100% para você. E você, então, tem a liberdade de pegar 10% daquela bênção e devolver para Deus. A gente não fala dar o dízimo, é devolver o dízimo. Porque você não vai dar nada para Deus, porque já tudo é de Deus. Você vai devolver o que Ele já te deu. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é levar na casa do tesouro e não ficar gastando de acordo com a minha cabeça, né? Eu vou levar para a igreja, certo? O dízimo. É a primeira coisa que eu tiro quando eu recebo meu salário. Eu já tiro e já deixo na igreja. Os pastores devolvem dízimo? Devolvem dízimo também. Todos os pastores devolvem o dízimo, o salário que tem. E ali nessa aliança bilateral, Deus então faz uma promessa. Fala, olha, faz o teste para você ver. Ponha-me à prova. Faz o teste para ver se eu não abro as janelas dos céus e derramo sobre você bênção sem medida. Ele diz, ele faz um desafio para você. Ele dá o 100%, pede 10% e ainda diz, se você devolver os 10% como sinal de fé, confiança em mim, eu vou dar muito mais para você. E esse muito mais, você também vai devolver o dízimo. E ele vai dando mais, e mais, e mais. Ele diz isso aí. Eu vou abrir as janelas dos céus. E vou derramar bênçãos sobre vocês, mas sem medida. Eu não vou ficar medindo a bênção, ridicando a bênção. Vai ser sem medida. Então nós vemos Abraão dando exemplo lá atrás. Ele havia retornado de uma missão bem sucedida para libertar o cabeça dura de Ló, que era seu sobrinho, que foi chegando até Sodoma. E lá então houve uma invasão ali dos reis e levaram Ló junto com as famílias, com os bens de toda a cidade, esvaziou a cidade. Mas Abraão ficou sabendo, pegou ali, convocou dentro dos seus funcionários mesmo, falou, vamos lá que nós vamos libertar. E com a bênção de Deus ele foi bem sucedido. Quando ele retorna, com todos os bens, não faltou ninguém, todo mundo, a cidade toda foi recuperada. Embora Sodoma e Gomorra eram cidades promíscuas, nesse momento ele não ficou recriminando ninguém. Ele foi lá e libertou todo mundo. E o rei de Sodoma disse assim, olha, faz o seguinte, Abraão, nós já somos gratos a você por nos dar a vida. Então todos os despojos, as riquezas que você trouxe, fica para você e para os seus soldados, seus funcionários. Abraão falou, eu não quero nada de você. Para os meus funcionários pode dar o que você quiser. Eu não quero nada. Para não dizer que você me enriqueceu. Certo? Isso que eu fiz, não estou cobrando nada. Certo? Isso aí foi uma dádiva, está tudo certo. Mas de tudo que você der para os meus funcionários, eu vou tirar o dízimo e vou dar para o Senhor. Então, foi quando ele entregou o dízimo de tudo que ele recebeu ali, que os funcionários receberam e tal, deu o dízimo a Melquisedeque, 10%. Ali em Gênesis 15:1, Deus diz assim, logo depois que ele devolveu o dízimo, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão,
Não se preocupe, eu serei seu protetor e seu provedor. Vou dar tudo o que você precisa. E realmente, durante os 40 anos que ele andou no deserto, não faltou nada. Deus deu tudo para eles. Não faltou nada, nem a sandália dos pés, nem a roupa corroeram. Durou 40 anos aquela roupa ali. Não precisou comprar mais. Porque Deus estava abençoando. Moisés disse aos israelitas, ali, lá nós falamos de Abraão, né? Até eu me confundi, mas Deus disse também a Moisés, quando estavam para entrar em Canaã: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto de suas sementes, que ano a ano se recolher no campo, para que aprendam a temer ao Senhor seu Deus. Ou seja, para que vocês aprendam a respeitar a Deus, a reconhecer que tudo vem de Deus. Que a semente no campo não nasce só porque você plantou, mas porque tem alguém que está provendo isso. É Deus. Há um mistério ali na germinação da semente. E aquilo vem de Deus. É uma bênção. Então Deus vai dar 100% das sementes para você. E 10% você ensaca ali e leva para o templo. Porque seus irmãos levitas e sacerdotes precisam deles. Veja, Ellen White escreveu: exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés. Já desde os dias de Abraão, já existia o dízimo. O que tudo isso significa para nós hoje? Há alguma coisa no Novo Testamento que diz: você não precisa devolver o dízimo? Ou que diz: o dízimo não é 10%, é o tanto que você quer dar. Isso chama dízimo. Irmãos, muitos estão ensinando a membresia assim. E muitos membros da igreja, eu acho que isso aqui é muito para a igreja. O que está dizendo? Está dizendo assim: Deus está dando muito para mim. Conta-se uma história que um membro da igreja, ele era muito pobre, muito fiel. Ele começou a devolver o dízimo. Não que vai acontecer isso com todo mundo, mas ele foi, com o tempo, ele desenvolveu um produto que é um creme dental. Não vou dizer a marca, porque... mas o dono começou a dizimar. E ele ia ganhando mais e devolvendo mais. E quanto mais ele dizimava, mais ele vendia o produto. Hoje o produto é conhecido mundialmente. Ficou muito rico. Esse é um testemunho real que muitos de nós temos também. Eu tenho esse testemunho, não de ficar rico, mas testemunhar que nunca me faltou nada. Em tempos de crise, tempos de dificuldades, sempre o dízimo foi tirado primeiro, e a oferta. E eu posso dar esse testemunho, você também. Deus falou: ponha-me à prova, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos para vocês. Então, muito Deus tem dado. Então sejamos fiéis.